Ei, mulher, quero falar com você hoje. Essa palavra é exclusiva e especial para o seu coração. Uma palavra diretamente do céu, para que nós possamos crescer, amadurecer e entender qual é o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor, Ele tem um cuidado especial conosco, porque existe uma sensibilidade dentro de nós. E eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa palavra, nesse estudo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu quero te pedir desde já, abra seu coração, sem reservas, sem medo daquilo que o Senhor quer fazer. Não se permita continuar com qualquer tipo de dor, insegurança, qualquer situação que talvez esteja afligindo o seu coração. Eu venho te pedir agora que você se desprenda de todo esse sentimento contrário e deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te encoraja, te fortaleça através desta palavra. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. E eu vou ler do versículo 9 até o versículo 14. Se você está com a sua Bíblia aí, leia junto comigo. Amém? Então a palavra do Senhor, Paulo, tá? Aqui Paulo está fazendo uma recomendação às mulheres. Vamos prestar bastante atenção na palavra do Senhor. Semelhantemente, Paulo já tinha dado recomendações anteriores aos homens e agora Paulo está trazendo recomendações às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Pega esse versículo com muita autoridade e guarda ele no seu coração. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Eu quero dar uma pausa aqui antes de continuar. Eu quero te dizer que no silêncio a gente aprende muita coisa. No silêncio vencemos muitas guerras. No silêncio nós somos fortalecidas. Muitas vezes nós queremos falar bastante, né? Mas eu quero te dizer que existe um poder no silêncio muito grande. Muito grande. O silêncio é algo que nos transforma. E às vezes a gente nem tem noção disso. Vamos continuar. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Às vezes, existem consequências quando nós não sabemos o momento em que nós devemos nos silenciar. Às vezes falamos demais, às vezes não ouvimos o suficiente, às vezes tiramos conclusões precipitadas e tudo isso gera muitos desgastes. E eu quero dizer que o inimigo muitas vezes ele sabe paralisar uma mulher. Ele age em 3 áreas e nós vamos conversar sobre isso. O inimigo sabe que uma mulher forte e conectada com Deus, ela transforma sua casa, sua família e a sua vida. Mulher, presta atenção. Presta atenção nisso. Olha só.
Ele sabe que uma mulher forte e conectada com Deus transforma a sua casa, a sua família. Mulher, você está conectada com Deus? Vamos continuar. Existem 3 pontos que ele ataca tentando te impedir. O inimigo, ele sempre tem os seus ataques. Ele sempre tenta te desestabilizar. Mas em nome de Jesus, hoje, o Senhor vai restabelecer tudo isso na sua vida. Amém? Então vamos lá. O primeiro ataque é na mente. Pensamentos de medo, de insegurança, de insuficiência. Quantas vezes você tem medo de alguma coisa? Quantas vezes você se sente insegura ou você se sente insuficiente? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sente tudo isso não é pelas pessoas. É porque muitas vezes o inimigo lança na sua mente isso a seu respeito. E você começa a duvidar das pessoas. Você começa a achar que as pessoas estão pensando algo de você, que as pessoas estão falando algo de você. Às vezes você até pensa coisas que seu esposo está pensando sobre você e não tem nada a ver. O diabo vai lançando dúvidas, sabe? Vai lançando coisas que você não é e você acredita. Em nome de Jesus, não aceite isso. Você é amada, escolhida do Senhor. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Olha só, as primeiras armas dele, né? Ele quer que você duvide de si mesma. Ele quer que você duvide do propósito que Deus tem para sua vida. Com dúvidas, com insegurança. Ele coloca dúvidas no seu coração e você acredita. E qualquer um chega e aquilo que era pequenininho se torna tão grande, né? Ele sabe que a mente de uma mulher é um campo de batalha, e é verdade, né? Nós pensamos tantas coisas, nós nos preocupamos com os nossos filhos, com os afazeres da casa, né? Muitas vezes achamos que não somos o suficiente. Talvez você que trabalha fora tem tantas coisas, tantas preocupações. Além de trabalhar fora, você tem que chegar em casa, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. E não é fácil. Mas quando nós entendemos que tudo que o Senhor nos deu, nós precisamos cuidar com amor, preservar com amor, fica mais leve. O diabo, ele quer mostrar para nós que tudo isso é um peso, mas eu quero te dizer que é uma dádiva. É uma dádiva ter um trabalho, ter uma família, ter filhos. É um presente que o Senhor nos deu. E nós precisamos olhar isso com olhos de amor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão jogando muito peso sobre a família, sobre a casa. Parece que muitas coisas estão erradas, mas não estão erradas. Elas estão nos seus devidos lugares. São as pessoas que estão invertendo seus olhos, estão deixando de olhar para Cristo, estão colocando seus olhos em lugares que não trazem edificação nenhuma. E tudo isso vai gerando um desgaste emocional. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor tem algo muito maior para a nossa vida. E muitas vezes ele lança dardos de dúvidas, né, insegurança, para que você não enxergue o seu verdadeiro valor, para que você não veja, né, como você é capaz, o quanto você é suficiente, porque o Senhor nos escolheu, né? Ele não quer que você entenda como Deus se importa com você, com as suas necessidades. Ele fica lançando essas dúvidas, né? A intenção dele é te afastar da verdade, é fazer com que você acredite naquilo que ele coloca no seu coração. Mas eu te desafio hoje a não dar mais ouvidos a essas coisas. Eu te desafio hoje a blindar o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos. Amém? Segundo a Timóteo 1,7, a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de amor, de bondade, de ousadia.
Jeremias 1,5 fala que antes de formar desde o ventre, eu já te conheço, eu já te conhecia. Jeremias 1,5, presta atenção. O Senhor fala para ele assim: antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. A verdade é que Deus te criou com um propósito poderoso e a sua identidade está nele. Rejeite todas as mentiras do inimigo e enche sua mente com a palavra de Deus. O que você tem permitido habitar na sua mente? O que você está deixando entrar no seu coração? Pense nisso. Libere a palavra do Senhor. Deixe com que ela domine a sua mente e tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Segundo ponto, as emoções. Muitas vezes o inimigo tenta te sobrecarregar, não é? Nós muitas vezes nos sentimos sobrecarregadas, preocupadas, desanimadas e nos comparamos muito. Às vezes você está aí se comparando com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua vizinha, com a sua líder. Talvez você está fazendo muitas comparações. Mas deixa eu te dizer, nós não somos iguais. O fardo que Deus dá para mim, talvez você não suportaria. E o fardo que você carrega, talvez eu não conseguiria suportar. O Senhor nos dá tudo aquilo que possamos carregar. Nós não devemos ficar nos comparando com as pessoas. Existem mães que têm mania de ficar comparando os filhos, não é mesmo? Fazendo aquela comparação. Tem mães, eu já passei por isso. Quando a minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e tinha amiguinhas daquela idade, sempre tinha comparações. Olha, mas a minha filha já fala, a minha filha já anda, a minha filha... E às vezes a minha filha ainda não tinha desenvolvido alguma coisa e ficava aquela comparação. Mas deixa eu te dizer, cada filho se desenvolve de um jeito que o Senhor tem. Assim somos nós. Nós nos desenvolvemos em áreas diferentes. O Senhor nos dá um dom diferente. O Senhor coloca uma capacidade diferente dentro de cada uma de nós. Então você não precisa ficar se comparando com ninguém, né? Ele quer que você viva ansiosa, presa, sabe? Presa nas suas emoções, presa naquilo que os outros pensam de você, ao invés de confiar naquilo que o Senhor já falou a seu respeito. Ele usa sentimentos de tristeza, frustração, raiva para te afastar da paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Ele quer que você viva sempre cansada, sem força e cheia de ansiedade. Não é isso que o Senhor quer. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O Senhor, Ele não quer que nós vivamos essa vida de estresse, de sobrecarga, de ansiedade. Às vezes estamos como Marta, né? Marta estava agitada de um lado para o outro. Estava tão preocupada. E eu entendo. Às vezes a gente fala só de Marta, né? Mas é porque é um exemplo do qual nós precisamos olhar, focar e entender que nós temos que dar prioridade àquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Quando Maria entendeu que ela estava diante do Rei dos Reis, que ela estava na presença daquele que tem todo o poder, ela entendeu que ela tinha que parar tudo que ela estava fazendo e se prostrar aos pés dele e adorá-lo. E foi o que ela fez. E o terceiro ponto que muitas vezes ele tenta nos sobrecarregar é sobre a nossa vida espiritual. Né? Muitas vezes a gente se sobrecarrega com tantas coisas. Nos afastamos da nossa oração, do nosso devocional, da palavra. Você tem conseguido ler a palavra, se alimentar da palavra de Deus? Ou muitas vezes ele consegue deixar você
tão intertida com redes sociais, e com celular, e com tantas outras coisas, que você não tem buscado mais o Senhor. Quero te dizer, não permita que essas distrações te tirem a melhor parte. Frieza espiritual é um dos maiores ataques contra a nossa vida. O diabo sabe que uma mulher conectada com Deus, ela é inabalável. Ei, mulher! Uma mulher conectada com Deus é inabalável. Repita isso para o seu coração. Repita isso para você. Uma mulher inabalável é aquela que se conecta com Deus todos os dias. Todos os dias. Por isso que ele tenta te distrair. Por isso que ele tenta tirar o seu tempo de oração, fazer com que você não sinta mais vontade de orar, de buscar a Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você se reconecte com o Senhor. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4,8: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te fazer 3 perguntas, e eu quero orar. Você tem priorizado sua vida espiritual? Segunda, você tem priorizado o seu tempo com Deus? E terceira, você tem dado muitas desculpas para o Senhor? Reflita sobre tudo isso. O que o inimigo tem tentado tirar da sua vida, afastar da sua vida? Eu não sei, mas hoje você tem a oportunidade de colocar em prática tudo isso. O Senhor está te dando a oportunidade de você voltar, de você se conectar com Ele e ser essa mulher inabalável, inabalável, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, em nome de Jesus, essas mulheres que estão aqui, Senhor, que chegaram até aqui, Deus, que ouviram esta mensagem, que essa mensagem possa entrar, penetrar em seus corações, que elas possam entender, ó Deus, o quanto são preciosas, o quanto o Senhor já escolheu, já chamou, o quanto o Senhor tem algo precioso para o coração delas, Pai. Em nome de Jesus, não permita que as emoções delas venham a ser abaladas, que a mente dela venha a ser cauterizada, Senhor, por tantas mentiras que às vezes são lançadas no dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Pai, a sua casa, a sua família, guarda agora, Senhor. Envia os seus anjos, cuida, proteja, Pai, em nome de Jesus Cristo, e dê autoridade, Senhor. Porque existe autoridade, mulher, na sua vida, existe autoridade sobre aquilo que você faz dentro da sua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde o coração dessas mulheres, sua vida, você que está vendo, você que chegou até aqui, que você saiba que você é amada do Senhor, que você é inabalável, e não aceite o contrário. Não aceite o contrário. Existem muitas comparações, muitas situações, mas eu quero dizer que você é única. O Senhor te criou com exclusividade e nunca aceite menos que isso. Amém? Deus abençoe grandemente seu coração, e se você quiser contar um testemunho, se você quiser compartilhar algo que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, na sua família, deixa aqui embaixo, compartilhe comigo. E se você quiser também se inscrever, ou se você quiser deixar uma mensagem para que juntas possamos crescer, fique à vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Amém?